Ao longo da história, a humanidade enfrentou inúmeras ameaças à sua sobrevivência. Desde a Idade da Pedra até os tempos modernos, enfrentamos desafios e obstáculos que ameaçaram a continuidade da nossa espécie. A primeira grande ameaça à nossa existência ocorreu quando nossos ancestrais enfrentaram o frio e a fome durante as glaciações. Na época, a humanidade teve que aprender a lidar com condições extremas e a desenvolver tecnologias para sobreviver em um ambiente hostil. Mais tarde, enfrentamos ameaças como guerras, epidemias e desastres naturais que mataram milhões de pessoas e abalaram a nossa capacidade de continuar a existir. Nos últimos anos, o impacto das mudanças climáticas e da degradação ambiental tornaram-se ameaças cada vez mais urgentes e reais. Temos visto com frequência desastres naturais como furacões, terremotos e tsunamis, que causam grande destruição e afetam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Esses eventos catastróficos têm o poder de apavorar a todos no planeta, pois representam uma ameaça real à segurança e ao bem-estar humano. Entretanto, uma espécie em particular caminha perigosamente para a beira do abismo: as abelhas. Algo está matando nossas abelhas em números alarmantes. Existe um nome para o que está acontecendo: transtorno do colapso da colônia. Definimos o colapso da colônia como uma condição em que vemos a rápida perda da população adulta. Aqui há uma colmeia de abelhas que o cientista encontrou há alguns dias. Mas 3 horas depois, não tem nada aqui. Algo estranho está acontecendo. Normalmente, quando uma abelha morre, a primeira coisa que acontece é que outras abelhas entram e a removem. Mas com esse novo fenômeno, as caixas estão a 4 quilômetros de distância com mel, e nem mais uma colmeia sequer se interessa por esse material. Quando as abelhas estão morrendo, algo está errado. Estamos em uma guerra aqui, e vamos perder percentualmente nossas tropas consistentemente. Vamos continuar lutando. A maioria das pessoas une as abelhas ao mel e não ao serviço de polinização. E o serviço de polinização tem sido avaliado em várias partes do mundo e nós sabemos agora que com abelhas e com uma biodiversidade de abelhas maior em determinadas culturas, nós temos um maior rendimento numa menor área. Então os polinizadores são muito importantes para a produção agrícola e isso afeta dessa maneira a produção de alimentos. Então o que mudou foi o seguinte, que agora a natureza é vista como a natureza servindo para o homem, não o homem como parte da natureza. E dessa forma, se a natureza serve para o homem, os serviços da polinização fazem parte desses serviços que ela presta. Tem plantas com sementes melhor formadas e com frutos melhores, elas vão germinar e trazer árvores melhores. Então, para a recuperação e para a manutenção dos outros serviços, a polinização é básica. Tem a questão do transporte de abelhas para um lugar para o outro, tem a questão da diminuição do pasto apícola, o grande desmatamento e poucas espécies de flores disponíveis para as abelhas, há uma dieta mais fraca, o uso de pesticidas também pode estar envolvido, as doenças que se propagam, então são muitas causas. E só nós sabemos melhor avaliar agora porque temos ferramentas muito boas para essa avaliação, ferramentas moleculares precisas que mostram a presença ou não do patógeno, né, o efeito ou não do pesticida. Então, e o estudo da paisagem de modo geral. Então, do macro ao micro, nós podemos avaliar melhor o problema dos polinizadores hoje do que faríamos há 10 anos atrás, com certeza. E nós estamos à busca de soluções. Como manter os polinizadores? Como estimular as pessoas a manter as abelhas nos seus jardins, nas cidades, né? As cidades são ilhas de conservação de biodiversidade também. Então, como fazer isso nos vários lugares? Eu acho que nós estamos realmente preocupadas com a perda de polinizadores, com algum desaparecimento local, né? E com a questão da não regulamentação das atividades de movimentação de polinizadores de um lado para o outro. As operações de apicultura nos Estados Unidos relataram casos semelhantes, com algumas perdendo até 90% de suas colônias. Todas as colônias de abelhas nos Estados Unidos morrem todos os anos, sem que ninguém consiga descobrir exatamente o motivo. O ácaro vibrio destrutor.
Essa criatura horripilante tem apenas cerca de 1,2 milímetros de comprimento, mas é capaz de causar sérios danos. Começa subindo nas costas de uma abelha, onde se encaixa entre as placas do exoesqueleto da abelha. Uma vez lá, perfura a pele injetando um coquetel de enzimas digestivas que gradualmente liquefazem as entranhas da abelha, proporcionando alimento para o ácaro. Esta é a nossa vida com abelhas. Aqui é a nossa vida sem abelhas. As abelhas são os polinizadores mais importantes das nossas frutas, vegetais, flores e culturas como a alfafa, que alimenta nossos animais de fazenda. Mais de um terço da produção mundial de culturas depende da polinização das abelhas. No entanto, ironicamente, as abelhas não estão lá fora polinizando nossa comida intencionalmente. Elas estão lá fora porque precisam se alimentar. As abelhas obtêm toda a proteína que precisam em sua dieta a partir do pólen e todos os carboidratos que precisam do néctar, suas fontes de alimento das flores. Enquanto se movem de flor em flor, basicamente em uma viagem de compras na floricultura local, acabam fornecendo esse valioso serviço de polinização. A razão é que, após a Segunda Guerra Mundial, mudamos nossas práticas agrícolas. Paramos de plantar culturas de cobertura, de trevo e alfafa, que são fertilizantes naturais que fixam nitrogênio no solo, e começamos a usar fertilizantes sintéticos. O trevo e a alfafa são plantas alimentícias altamente nutritivas para as abelhas. Após a Segunda Guerra Mundial, começamos a usar herbicidas para matar as ervas daninhas em nossas fazendas. Muitas dessas ervas daninhas são plantas floridas que as abelhas precisam para sobreviver. E começamos a cultivar monoculturas de culturas cada vez maiores. Agora falamos sobre desertos alimentares, lugares em nossas cidades e bairros que não têm supermercados. As próprias fazendas que costumavam sustentar as abelhas são agora desertos alimentares agrícolas dominados por uma ou duas espécies de plantas, como milho e soja. Desde a Segunda Guerra Mundial, temos eliminado sistematicamente muitas das plantas floridas de que as abelhas precisam para sobreviver. Uma destas classes de inseticidas, os neonicotinoides, está fazendo manchetes em todo o mundo agora. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Esta é uma nova classe de inseticidas. Ela se move através da planta de modo que uma praga da cultura, um inseto que come folhas, pode dar uma mordida na planta e receber uma dose letal e morrer. Se um desses neonics, como os chamamos, é aplicado em uma concentração alta, como nesta aplicação no solo, uma quantidade suficiente do composto se move através da planta e entra no pólen e no néctar, onde uma abelha pode consumir, neste caso, uma alta dose dessa neurotoxina que faz a abelha tremer e morrer. Na maioria das configurações agrícolas de nossas fazendas, é apenas a semente que é revestida com o inseticida. E assim, uma menor concentração se move através da planta e entra no pólen e no néctar. E se uma abelha consumir essa dose mais baixa, ou nada acontece ou a abelha fica intoxicada e desorientada e pode não encontrar o caminho de volta para casa. As causas para o desaparecimento das abelhas são muitas. Algumas delas a gente já percebeu quais são, né? A primeira causa são os pesticidas, que aplicados na lavoura desorientam as abelhas e enfraquecem o seu sistema imunológico. Nós atualmente usamos muito as monoculturas. Com isso, elas têm menos flores para se alimentar. Outro fator são as alterações climáticas severas, como enchentes, terremotos, furacões, que devastam várias colmeias. E as abelhas, com seu sistema imunológico prejudicado, são mais suscetíveis aos parasitas, como o ácaro varroa, que é o seu grande inimigo. Como vocês podem ver, nós temos culpa nisso tudo. Até parece que o ser humano tem um complô contra a natureza. Será que isso é verdade? Será que o ser humano não gosta dos animais?